Olá! Vamos mergulhar juntos no universo literário que é simplesmente único e super influente, o da Argentina e do Uruguai. É uma região que, de verdade, redefiniu as fronteiras da ficção no século XX. E o que torna essa literatura tão poderosa, tão inesquecível, é exatamente essa mistura. Uma mistura fascinante de filosofia, de uma imaginação que não tem limites e daquele peso da vida na cidade grande. É essa combinação que cria uma identidade literária única no mundo. A gente para e pensa: como é que essa região, que muitas vezes foi vista como o fim do mundo, conseguiu se tornar um centro literário global? Bom, essa é uma história sobre identidade, sobre inovação e sobre ter um jeito muito particular de olhar para a realidade. Vamos começar então pelo que talvez seja a característica mais famosa de lá, o gênero fantástico. Porque aqui a realidade não é um ponto de partida fixo, sabe? É mais como uma massinha de modelar, pronta para ser torcida e reinventada por verdadeiros mestres. E esses aqui são os nomes que estabeleceram as regras, ou melhor, que quebraram todas elas. Esse quarteto aí formou o coração de uma revolução literária que ecoa e muito até hoje. No centro de tudo, claro, está ele, Borges. Ele não escrevia apenas histórias, ele construía verdadeiros quebra-cabeças filosóficos. Ele usava paradoxos, espelhos, a ideia do infinito. E os contos dele acabam desafiando a nossa própria percepção da realidade. Ele literalmente transformava bibliotecas em labirintos para o pensamento. E olha que interessante, se o Borges construía os labirintos, o Cortázar nos convidava para brincar dentro deles. Com o romance O Jogo da Amarelinha, ele simplesmente explodiu a estrutura linear da narrativa. A leitura vira um jogo, uma escolha. A gente participa ativamente da criação da história. E ao lado desses gigantes, a Silvínio Campo criava seus próprios mundos. E muitas vezes mundos bem mais sombrios, mais perturbadores. Os contos dela têm essa magia de encontrar o estranho no nosso dia a dia, revelando o fantástico e o inquietante que estão ali, escondidinhos sobre a superfície. Mas veja bem, o fantástico não vivia só em labirintos metafísicos. Ele também se escondia nos corredores da mente humana. A vida urbana, em cidades como Buenos Aires e Montevidéu, acabou moldando uma literatura de exploração psicológica muito, muito profunda. E para entender essa vertente, é importante a gente ter em mente o existencialismo. Sabe, aquela ideia de que estamos meio que por nossa conta, tentando achar um propósito. Isso é a chave para a obra de autores que olharam para dentro, para a escuridão da alma. E olha, ninguém mergulhou mais fundo nesses túneis do que Ernesto Sábato. Em obras como O Túnel, ele escancara a angústia, a obsessão e o isolamento do indivíduo na cidade moderna, de um jeito visceral que a gente nunca mais esquece. A poesia da Alejandra Pizarnik é quase a trilha sonora dessa melancolia. Os versos dela são curtos, densos, carregados de uma busca desesperada por identidade, no meio do silêncio, da noite. É uma voz, assim, absolutamente única. Agora, atravessando o rio, lá no Uruguai, essa exploração da alma encontrou outras caras. O Juan Carlos Onetti, por exemplo, criou uma cidade mítica, Santa Maria, que serve de espelho para a decadência e para a solidão humana. Já o Mário Benedetti encontrou poesia no amor e no cotidiano dos escritórios. Veja só. E um pouco antes, um mestre como Horácio Quiroga explorava a luta psicológica brutal do ser humano contra uma natureza selvagem que não se importa com a gente. Mas a literatura dessa região não foi feita só de mundos internos, não. Ela também se tornou uma ferramenta essencial para confrontar a realidade, principalmente em tempos de muita turbulência política. E essa literatura de testemunho não surgiu do nada, né? Ela foi o resultado de uma longa evolução. Lá no comecinho do século, vozes feministas pioneiras, como Alfonsina Storni e Delmira Agostini, já estavam desafiando o status quo. Mais tarde, o Manuel Puig usou a cultura pop como uma espécie de disfarce para a crítica social, e isso preparou o terreno para os cronistas da memória e da resistência que vieram durante as ditaduras. E ninguém representa melhor essa ideia de memória do que o uruguaio Eduardo Galeano. As Veias Abertas da América Latina não é só um livro, é uma contra-história. Ele vai tecendo fragmentos, citações, pequenas crônicas, e com isso ele reescreve a história do continente pelo ponto de vista dos oprimidos, sabe? Dando voz a séculos de silêncio. O que o Manuel Puig fez foi genial. Ele usou a linguagem dos filmes de Hollywood, dos folhetins, da cultura popular, para falar de temas super profundos, como identidade sexual, repressão, solidão.
O Beijo da Mulher-Aranha é um exemplo brilhante disso. A poesia do Juan Gelman é o puro testemunho da dor. Depois que o filho e a nora dele foram sequestrados e desapareceram na ditadura argentina, a escrita dele virou uma busca incansável por memória e por justiça, transformando uma perda pessoal num grito universal. E esse legado todo de resistência, do fantástico, do perturbador, não ficou no passado não, viu? Ele está mais vivo do que nunca. Hoje tem uma nova geração de escritoras e escritores pegando essa herança e levando para lugares completamente novos e inesperados. Duas autoras são um exemplo perfeito dessa nova onda. A Mariana Enríquez, ela traz os monstros, os fantasmas do terror gótico para a realidade da crise social argentina. Ali, o medo é tanto sobrenatural quanto político. E ao lado dela, a Samantha Schweblin. Ela domina o que a gente pode chamar de realismo inquietante. Ela pega situações do dia a dia e dá só uma torcidinha, o suficiente para revelar o absurdo e a ansiedade que estão ali, escondidos sobre a normalidade. Então, o que fica claro é que a literatura do Rio da Prata é um universo muito complexo. Ela toda construída nessa tensão entre o real e o fantástico, entre a exploração da nossa cabeça na cidade e a urgência de lembrar e de resistir. É uma tradição que olha tanto para as estrelas quanto para as rachaduras na calçada e que prova, com suas novas vozes, que continua se reinventando de um jeito brilhante. E tudo isso nos deixa com uma pergunta para pensar, né? Se essa literatura sempre esteve na vanguarda, mapeando nossos medos, nossos sonhos, o que será que ela ainda vai nos revelar sobre o futuro que nos espera? A resposta, com certeza, já está sendo escrita. Muito obrigada pela companhia nesta nossa análise